Direto ao ponto. Nós fra li, pamodo querer ouvir. Qual é que é a alternativa? O que é que vamos fazer? Vamos alterar as leis ou vamos alterar as mentalidades? Essa é a ótica. Não pensar na redirecionar. Qual a solução que esse país precisar? Viemos para, em conjunto, criarmos as pontes para consensos que vão ao encontro daquilo que é a expectativa também dos cabo-verdianos. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Direto ao ponto para este 1º de julho, teremos como propostas de temas para o debate a graduação de Cabo Verde a país de rendimento médio, alto e as suas implicações. Uma inspeção também feita pela IGAI que revela que 99% de estabelecimentos turísticos na Ilha do Sal apresentam infrações graves, e a finalizar com o 18º Congresso do PAICV e as perspectivas para o futuro. Temos como participantes hoje neste programa o deputado do Movimento para a Democracia, Luís Carlos Silva, que está aqui na praia. A representar os deputados da UCID está António Monteiro, em São Vicente. O PAICV ainda não temos confirmação nem presença de nenhum representante. Pelo que vamos dar início ao programa, começando então pelo representante do Movimento para a Democracia, Luís Carlos Silva. A graduação de Cabo Verde a país de rendimento médio-alto e as suas implicações. O primeiro-ministro tinha considerado que é fruto do trabalho árduo do povo, da confiança dos parceiros e da visão da estratégia que temos vindo a implementar, ou seja, que o governo tem vindo a implementar. E Ulisses Correia e Silva defende também que Cabo Verde, sendo um pequeno estado insular em desenvolvimento, com vulnerabilidades estruturais, Cabo Verde continuará a ter acesso a financiamento concessional, nomeadamente através da Associação Internacional de Desenvolvimento. O chefe de governo destacou também que é necessário continuar a trabalhar com determinação para garantir que esta transição se traduza em mais oportunidades, mais justiça social e um futuro sustentável para todos os cabo-verdianos. Que implicações o país poderá, enfim, vir a enfrentar ou a ter com essa nova graduação? Muito bom dia, jornalista. Antes de mais, permita-me cumprimentar os cabo-verdianos que nos assistem no país e na diáspora, e cumprimentar também todos os técnicos que viabilizam essa transmissão. Na minha opinião, esta é a notícia do ano, para não dizer que é a notícia do mandato. É um grande feito que nos enche de orgulho, sobretudo se nós tivermos em consideração que em 50 anos de país independente, Cabo Verde só conseguiu 2 graduações. Primeiro para país de desenvolvimento médio-baixo e agora subimos para país de desenvolvimento médio-alto. Apenas 5 países que em 1986 estavam como país de desenvolvimento, país de rendimento baixo, estão hoje como país de rendimento médio-alto. Apenas 5 países conseguiram este feito. E neste momento, Cabo Verde pertence a um restrito grupo de 7 países africanos que são considerados, que têm o estatuto de rendimento médio-alto. Portanto, é um grande feito, é um feito, na minha perspectiva, o feito maior do mandato, e é a segunda vez que conseguimos esta graduação em 50 anos do país independente. Concordo que não é nenhuma dádiva, não é nenhuma oferta a Cabo Verde. É a constatação, é o reconhecimento dos nossos indicadores, do percurso que nós temos vindo a fazer, dos nossos ganhos, mas sobretudo é o reconhecimento do nosso trabalho enquanto nação, enquanto povo cabo-verdiano. Um trabalho que ultrapassa o horizonte do mandato, o trabalho que ultrapassa o horizonte, provavelmente, de um único partido. Portanto, é um trabalho do povo cabo-verdiano, é um trabalho de todos. E hoje nós temos um orçamento de Estado que permite um PIB, um produto interno bruto, que, distribuído pelos cabo-verdianos, dá $5.710 por cada cabo-verdiano. Portanto, acima do estabelecido como limiar
para a transição para o país de rendimento médio alto, que é $4.465 por cada cidadão. E por causa disso, lembro que o deputado António Monteiro chamou a atenção no Parlamento que é preciso agora rever os dados, sobretudo da pobreza. Não, os dados atuais nos permitem estar no patamar de rendimento médio alto. É claro que este novo contexto tem novos desafios, tem novo enquadramento, tem novos indicadores e Cabo Verde vai ter que se adaptar. Mas existe um período de transição de 3 anos para o país poder fazer a transição. Este estatuto tem novas oportunidades, mas também tem novos riscos. É claro que como o país de rendimento médio alto, temos mais credibilidade, temos mais confiança externa, maior capacidade para atrair financiamento e investimento, maior potencial para diversificar a economia e eu acredito que teremos também maior influência regional e mundial. Mas também tem riscos. E os riscos têm a ver particularmente com o tema do financiamento. Exatamente, isso vai ser numa próxima leva de questões. Vou agora até ao Mindelo, ao encontro do deputado da UCID, António Monteiro. António Monteiro, essa graduação de país de rendimento médio alto para país de rendimento médio alto, essas implicações, tinha referido no Parlamento que é necessário agora rever alguns dados, sobretudo a nível da pobreza, mas também o Primeiro-Ministro, ao reagir a essa informação, a essa notícia, disse que é fruto de um trabalho, enfim, do desenvolvimento também do país, da confiança dos parceiros e de uma estratégia que o Governo tem vindo a implementar. Qual é a leitura da UCID em relação a esta matéria? Muito bom dia, José António dos Reis. Bom dia aos técnicos da Rádio Nacional, aqui em São Vicente e também na cidade da Praia. E já agora também cumprimentar o colega do painel, Luís Carlos Silva, e cumprimentar de uma forma efusiva e bastante calorosa todos os cabo-verdianos que nos escutam, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração. Zé António, nós temos um facto. E o facto é que o Banco Mundial, que é uma instituição credível, pela segunda vez dá uma categoria de país de rendimento médio e agora médio baixo, agora médio alto. E nós reconhecemos isto porque ao longo do tempo, em vários palcos, nós os deputados da UCID e a UCID enquanto partido político temos reconhecido o crescimento da riqueza em Cabo Verde. Dito de outra forma, nós temos reconhecido que tem havido nos últimos anos um crescimento do produto interno bruto de uma forma global e também o produto interno bruto per capita, para que as pessoas entendam lá em casa, por pessoa também tem aumentado. É um facto. E nós tínhamos estado a dizer que o crescimento desta riqueza, do produto interno bruto do país, não estava a refletir de uma forma direta no bem-estar de todos os cabo-verdianos. Porque nós dizíamos que se o país tem o crescimento de 4,5%, 5% e em 2024 7,3%, se não me falha a memória, deveria haver uma repercussão, não diria de forma imediata, mas com alguma decalagem ao longo do tempo, nas pessoas, principalmente nas camadas mais pobres. E isto não estava a acontecer. E não estava a acontecer porque nós temos pessoas que recebem uma pensão de 5.880 escudos por mês, pensão esta que já vem de longa data, quando se sabe que os produtos alimentícios aumentaram de forma exponencial e atingiram aquele topo, e muitos destes produtos nunca mais baixaram e continuam a aumentar o preço de forma significativa. Portanto, havia necessidade de nós revermos alguns parâmetros. E o Banco Mundial, na semana passada, ao ouvir dizer que o país ascende
a um país de rendimento médio alto, definindo o produto interno bruto per capita e definindo ao mesmo tempo que linha de pobreza é que se vai estabelecer, está a dizer-nos de uma forma direta que temos que rever os dados da pobreza em Cabo Verde. Repara uma coisa, Zé António dos Reis. No Parlamento, eu pessoalmente, por diversas vezes, quando nós falávamos da pobreza, eu criticava o governo do MPD pelo facto de não ter assumido os 3,65 dólares por pessoa, por dia, porque o governo e o Instituto Nacional de Estatística, que é quem faz a estatística, tinha ainda como definição 2 dólares e qualquer coisa. 2, não era 3,65, 2. Agora nós passamos para um país de rendimento médio alto. E aqui, se nós formos a ver, a linha da pobreza é definida por 8 dólares e 30 centavos. 8 dólares e 30 centavos. E nós não vamos querer aproveitar o bom, que é o relançamento da imagem de Cabo Verde a nível mundial, como um país de rendimento médio alto, para deixarmos na miséria, para deixarmos na pobreza a grande parte da população. E é aqui, é que passo a expressão, que a porca torce o rabo. E é aqui que passo a expressão que a porca torce o rabo. Porque o governo vai ter que, primeiro, aumentar essa linha de pobreza, vai ter que atribuir rendimentos às pessoas, vai ter que rever o salário mínimo, e vai ter que rever, de uma forma genérica, o salário dos cidadãos. Porque se não fizer isso, vamos continuar a ter o produto interno bruto a embelezar nos grandes quadros internacionais, mas vamos ter o cidadão comum a ver o país a vangloriar-se de ter um produto interno bruto per capita de quase 5.700 dólares, e ele vai dizer, não, onde é que esse dinheiro anda? Portanto, nós pensamos que o governo tem aqui uma grande tarefa, vai ter que fazer um grande exercício, e nós não vamos estar aqui à espera de mais 3 anos, como diz o Luís Carlos Silva, que é para o governo resolver todas estas questões. Muito bem, Monteiro. Nós não podemos. Luís Carlos Silva, agora era a vez do PAICV, mas não temos representante. Luís Carlos Silva, o Monteiro está a dizer aqui que é preciso agora atualização de pensões, a pensão de sobrevivência, por exemplo, salário mínimo, também que o INE deve agora adotar como parâmetro 8 dólares e 30 cêntimos como linha da pobreza. Permita-me dizer ao senhor... E visto nessa perspectiva, provavelmente não será possível reduzir ou erradicar a pobreza no próximo ano. Permita-me, antes de mais, cumprimentar também o António Monteiro. Peço desculpas, António, falhei logo no início, mas como tu sabes, nós temos uma relação de excelência, portanto, sinta-se cumprimentado. E dizer-lhe que nenhuma porca vai torcer o rabo. O que vai acontecer é que a navegação do país vai apanhar um novo vento, um vento mais forte, que terá consequências na vida de todos os cabo-verdianos. É claro que esta graduação representa novos desafios, mas esta graduação tem muito mais de boas notícias, tem muito mais de oportunidades do que de problemas. Não podemos agora tentar passar a ideia de que o facto de nós termos sido promovidos por termos conseguido um bom resultado, vai ser um problema para Cabo Verde. Não será um problema, da mesma forma como a graduação de país de rendimento baixo para um país de rendimento médio não foi um problema. Esta graduação não será um problema. Esta graduação não é um fim em si, esta graduação é uma etapa. E o fim que nós ambicionamos é construir um país desenvolvido.
nos próximos 50 anos. Eu digo sempre que a melhor forma de homenagearmos os 50 anos passados é lançarmos as bases para um melhor 50 anos, para um melhor próximos 50 anos. E essa graduação é uma das bases. Esta graduação é a melhor forma de homenagear os 50 anos que nós passamos. Porque, senhor jornalista, se o senhor notar, em 50 anos do país desenvolvido, Cabo Verde conseguiu 2 graduações. Cabo Verde pertence a um restrito grupo de países que em 1986 estavam como país de rendimento baixo e hoje são países de rendimento médio alto. São apenas 5 países que conseguiram este feito. E este feito é fruto de trabalho, é fruto de resultados na vida das pessoas, é fruto de redução da pobreza, é fruto de maior quantidade de emprego, é fruto de mais salário para as pessoas, mas também é fruto de uma política social que funciona, uma política social que impacta a vida das pessoas. É claro que existe pobreza e existe pobreza extrema, é claro que existe desemprego. E é claro que existem pessoas que não estão a beneficiar da política social do governo. Mas também é claro que o número de pessoas que não estão a beneficiar, o número de pessoas que estão no desemprego, o número de pessoas que estão na pobreza, hoje é menor. Temos menos pessoas do que tínhamos em 2016 ou que tínhamos em 1985. Agora, Luís, só para precisar, então acha que é necessário ou não é necessário rever os parâmetros da definição da taxa de pobreza, na questão também mesmo da atualização salarial, como defende o deputado Cid? Vamos ter que rever muita coisa, incluindo, há um tema que é o tema mais sensível deste processo, é o tema do financiamento. Por termos graduado, deixamos de poder beneficiar de certos instrumentos que são orientados para os países que estão com mais dificuldades. Mas Cabo Verde está a preparar-se para enfrentar este novo contexto. E ontem, por exemplo, o Ministro das Finanças, no balanço da missão do Grupo de Apoio Orçamental, disse que essa graduação é uma oportunidade para Cabo Verde, mas e que está longe também de apagar os desafios e os problemas a vencer. Disse também que, mesmo assim, como o país de rendimento médio, alto atribuído pelo Banco Mundial, abre novas janelas de financiamento, mantém as facilidades concessionais, sobretudo através da Associação Internacional de Desenvolvimento. Sim. Efetivamente, são os problemas de ontem não deixam de ser problemas hoje porque fomos graduados. Não, isso nunca podemos ambicionar ver concretizar. Os problemas de ontem continuam a ser os problemas de hoje. Temos um novo quadro que entra em efetividade por acaso a partir de hoje. A partir de hoje, Cabo Verde é um país em desenvolvimento. Não é a partir de 2026? Não, a partir de hoje. Há um prazo de transição. Há um prazo para a transição onde teremos que nos adaptarmos, particularmente os nossos indicadores, os nossos instrumentos, para esse novo contexto. Mas a partir de hoje, Cabo Verde é um país de rendimento médio alto. É claro que, relativamente ao tema do financiamento, potencialmente os países, quando fazem essa graduação, perdem determinadas facilidades. Perdem acesso a determinadas facilidades. Mas Cabo Verde tem uma particularidade. Cabo Verde é um CID, ou seja, um pequeno Estado insular. E esse contexto do pequeno Estado insular permite-nos continuar a aceder às vantagens do financiamento, a certos instrumentos e benefícios que poderiam não estar disponíveis se nós não fôssemos um CID. Mas, efetivamente, o novo contexto permite-nos acesso a novos instrumentos de financiamento. Perdemos alguns, podemos perder alguns, mas ganhamos outros. Temos acesso ao mercado privado de financiamento, temos maior potencial para mobilizar investimentos e diversificar a nossa economia. Portanto, eu vejo que Cabo Verde tem aqui muito mais oportunidades do que problemas. Eu acho que a nossa navegação apanha um novo vento e é um vento muito mais forte que vai certamente impactar a vida de todos os cabo-verdianos. Existe um objetivo intermediário, que é alcançarmos $7.000 per capita
que é o que é considerado como a plataforma ótima do país de rendimento médio alto. Muito bem. Portanto, António Monteiro... O objetivo é nos próximos 4 anos chegarmos ao patamar de 7 mil US$. António Monteiro, disse ontem no balanço da missão do Grupo de Apoio Orçamental o vice-primeiro-ministro, que é ministro das Finanças, que ele alertou que a classificação é uma oportunidade para Cabo Verde, mas que está longe de apagar os desafios, os problemas a vencer. Vimos também aqui a argumentação do representante do Movimento para a Democracia, a UCID, concorda com essa, para além das chamadas de atenção que fez, a dizer sobretudo que o Banco Mundial não foi amigo de Cabo Verde nessa questão. Sim, repara uma coisa. Nós temos que analisar a seguinte questão. E costuma-se dizer que gato escaldado tem medo de água fria. Ora, o Instituto Nacional de Estatística tem estado a caracterizar a linha da pobreza não em $3,65. Repara, nós somos um país de rendimento médio-baixo há muitos anos. Há muitos e muitos anos. Penso eu, em 2007 ou 2008, se não me falha a memória. Estava eu no Parlamento, tinha entrado naquela altura. Mas o Instituto Nacional de Estatística continuou a caracterizar esta linha do limiar da pobreza em $2,15. Até hoje. $2,15. Quando, na realidade, deveríamos estar a definir esta linha como $3,65, pelo menos referente ao novo modelo introduzido com base em 2017, o PPC de 2017. Portanto, se o governo não corrigiu quando nós tínhamos uma disparidade entre $2,15 e $3,65, né? Estamos a falar de $1,50, não corrigiu, mantendo o nível no limiar de $2,15. Imagina agora que este dá um salto para $8,30. O governo vai ter que sair de $2,15 para $8,30. É claro que vai ser extremamente difícil, para não dizer impossível. Vai ser extremamente difícil, para não dizer impossível. Portanto, como nós não fomos capazes de adequar a realidade vivida em tempos, então vai ser-nos extremamente difícil acreditar que o governo vai dar Estado. Mas, no entanto, nós temos que dizer é que eu fiz uma simulação com base na inteligência artificial. Se nós formos a ver qual o percentual da pobreza, vai disparar. Vai disparar para entre 40% a 45%. E é normal, qualquer um que entenda de números, de aritmética, vai dizer, claro, se nós com $2,15 tínhamos o limiar da pobreza em 19%, aumentando o valor, vai disparar. Agora, o nosso problema, o problema da UCID, é que o governo tem que dar uma nota. O governo tem que mostrar o caminho que vai querer fazer para diminuirmos este gap da pobreza e para permitirmos que toda a população cabo-verdiana sinta em cima da sua mesa, sinta no seu bolso o crescimento da riqueza. É claro que nós temos que criar as condições para haver muito mais oportunidades do que aquilo que se tem hoje. E não é em vão que a UCID tem estado, desde que foi feito este anúncio, a dizer que é preciso nós revermos as pensões, não só daqueles que contribuíram,
que ganham pensões, muitas pessoas ganham pensões de miséria. Também a pensão de 5.880 escudos, que nem dá para comprar 2 sacos de arroz. Nem dá para comprar 2 sacos de arroz. E, portanto, nós temos que incentivar o governo, porque aqui não é ser a favor do governo, nem é ser contra, é ser a favor de Cabo Verde e, portanto, incentivar o governo para tomar todas as medidas necessárias para que o cidadão lá em casa tenha a possibilidade de sentir que o país economicamente está a crescer, o país economicamente está a conseguir gerar mais riqueza e que esta riqueza, em função da capacidade, da produtividade de cada um de nós, vai conseguir chegar à mesa dos cidadãos e aos bolsos dos cidadãos. Porque qualquer outra desculpa... Monteiro, só para uma pequena precisão. E então, tendo em conta o que está a defender, a meta do governo de erradicar a pobreza no próximo ano fica impossível ou difícil? É impossível, literalmente impossível, a não ser que o governo queira manter os $2,15, que convém ao governo, convém a estatística do governo, manter este número e não ir para aquilo que o Banco Mundial recomenda, que é $8,30. Muito bem. Se o governo mantiver... É preciso esclarecer. Manteiro, vamos ouvir então Luís Deixa-me só concluir. Se o governo mantiver os $2,15 como limiar da pobreza, sim, pode ser possível, sim, eliminar a pobreza. Mas se o governo aumentar para o valor que o Banco Mundial estipula, não haverá possibilidades. Pelo contrário, nós vamos ter um aumento considerável da pobreza se mantivermos o número de... Muito bem, vamos ouvir agora Luís Carlos. Por dia e por pessoa. Repara, Zé António, $8 por dia, nós estamos a falar de aproximadamente 800 escudos. Exatamente. Vamos... António Monteiro, vamos 30 dias, estamos a falar de 24 contos por mês. Ok, vamos ouvir agora Luís Carlos Silva. António Monteiro primeiro tenta conferir as pessoas ao dizer que vai aumentar a pobreza. António Monteiro, o que vai aumentar é a estatística, não é a pobreza na vida das pessoas. O que eu disse inicialmente, os problemas de ontem não transformam-se em outros problemas hoje. Os problemas são iguais. Quem está na pobreza continua na mesma pobreza ontem ou hoje ou amanhã. Não vai haver um aumento da pobreza como o António Monteiro está aqui a pretender dizer. Outra coisa, o governo prometeu eliminar a extrema pobreza. Há uma diferença entre extrema pobreza e pobreza absoluta. Mas Luís, se for a esses dados que o Monteiro está a dizer. Eu não ouvi o Monteiro a falar dos dados da extrema pobreza. O Monteiro está a falar dos dados da pobreza. Da pobreza. Uma coisa é pobreza absoluta, outra coisa é pobreza extrema. Mas isso vai implicar. Não, a pobreza extrema tem outro indicador. Há um indicador que é para a pobreza absoluta e há um indicador para a pobreza extrema. O governo prometeu eliminar a extrema pobreza. A extrema pobreza, neste momento, está a rondar os 2,5%. Portanto, estamos a falar de duas coisas diferentes. Outra coisa. Calma. Não. Monteiro, deixa-me terminar. O Banco Mundial não tem que ser amigo. António Monteiro, vamos lá deixar o Luís Carlos e depois vamos retomar. O Banco Mundial não tem que ser amigo ou inimigo de Cabo Verde e o Banco Mundial não é amigo nem inimigo de Cabo Verde. O Banco Mundial analisa indicadores. O Banco Mundial faz uma análise ao quadro macrofiscal de Cabo Verde, à evolução deste quadro e avalia os setores da economia. E o Banco Mundial, com a sua análise objetiva e profissional, determinou que Cabo Verde não está mais na categoria de país de desenvolvimento médio, baixo, para passar a ser um país de desenvolvimento médio, alto, porque o PIB de Cabo Verde é, neste momento, de mais de $5.000. E para ser um país de rendimento médio-baixo, tínhamos que estar abaixo de $4.466. Isto é a verdade. E esta verdade determina novas coisas. Determina um novo quadro de indicadores, um novo quadro de valorização das coisas, um novo quadro de avaliação, um novo quadro de financiamento e um novo quadro de capacidade de atração de investimento. Portanto, há um novo momento que tem muito mais potencial para impactar a vida das pessoas do que o momento anterior. Esta é a verdade dos factos. E pode parecer difícil, pode parecer até impossível.
mas com a independência de Cabo Verde disseram que era impossível Cabo Verde sobreviver 6 meses. E nós hoje somos parte de um grupo restrito de países. 5 países apenas conseguiram sair do desenvolvimento médio-baixo que nós estávamos em 1975 e até 1986, e nós hoje somos parte de um restrito grupo de 5 países que conseguiram fazer a transição e conseguiram ascender a país de rendimento médio alto. E mais, em África, apenas 7 países em 2024 estão no grupo de países de rendimento médio alto. A devida justiça deve ser feita a Seychelles, que é um país de rendimento alto. A África tem um país de rendimento alto, 7 países de rendimento médio alto, e Cabo Verde está aqui, os demais é tudo de rendimento baixo. Portanto, pode parecer difícil, pode parecer até impossível, mas nós não vamos virar a costa à luta. Agora, só e para vamos precisar, conseguir nos próximos 4 anos chegar a $7.000 per capita, e estamos na transição para construir agora, o Cabo Verde. E só para precisar essas informações, o Banco Mundial, por exemplo, determina, como estabeleceu um limiar internacional de pobreza extrema em 2,15 dólar por dia. Por dia. Sim. 2,15. Sim. Sim. Limiar da pobreza extrema, não pobreza extrema. Sim. Agora, se adotarmos os dados que estou a dizer, que o Monteiro está a dizer que devemos adotar agora, que é 8 dólares por dia, está a dizer que a pobreza extrema pode aumentar. Eu não tenho dado que $8 por dia é... Os cálculos do Monteiro. São os cálculos do Monteiro que nós temos que verificar. Eu não estou a concordar com os cálculos do Monteiro. Sim, mas estou a dizer... António Monteiro por causa disso, estou a questionar agora se adotar os dados que ele está a dizer agora com a nova graduação, se não vai alterar a meta, se não vai influenciar a meta do governo. É isso que estou a perguntar. Eu posso vos perguntar também qual é o impacto do PCFR dos professores na redução da pobreza em Cabo Verde, na redução da extrema pobreza em Cabo Verde, qual é o impacto do PCFR dos médicos, qual é o impacto do aumento do salário mínimo em Cabo Verde, qual é o impacto do Fundo Mais, qual é o impacto do alargamento da política social do governo no combate à extrema pobreza ou na pobreza, porque nós poderemos estar aqui também a falar de um novo contexto, de novos números. Nós temos que ter paciência. Há um período de 2 anos para 3 anos para a transição. Os indicadores não entram em efetividade amanhã ou hoje, como o António Monteiro está a pretender. O António Monteiro quer que hoje os números de Cabo Verde alterem substancialmente. Ou seja, hoje Cabo Verde deixa de ser um país de desenvolvimento médio-baixo e passa a ser um país de desenvolvimento médio-alto. Temos novos indicadores e ele já quer fazer política com esses novos indicadores. António Monteiro, os novos indicadores têm que esperar 3 anos de transição e nesses 3 anos o país fará o seu combate, teremos impacto das medidas de políticas que estão a ser implementadas e certeza que não terá os números de pobreza que pretende ter neste... Ou seja, está a dizer que isso não vai alterar a meta do governo, que é eliminar a pobreza extrema no próximo ano. A graduação para país de desenvolvimento médio-alto, se alterar alguma coisa, é para melhorar. É para melhorar os indicadores. Nós temos agora que ter mais ambição. Nós somos chamados a ter mais ambição. O objetivo agora é construir o país desenvolvido. Portanto, nós não podemos estar a voltar para trás para os indicadores do passado. Nós temos novos indicadores, novos instrumentos e novas oportunidades. Nós podemos agora mobilizar mais investimento externo, mais investimento direto estrangeiro, que vão impactar o emprego, impactar a vida das pessoas. Portanto, Cabo Verde tem tudo para construir António Monteiro, então aqui já ouviu certamente e não concorda com a justificação que o Luís Carlos Silva está a dar e está a assegurar também que é só daqui a 3 anos que se deve utilizar os novos dados, a alteração dos dados que está aqui para calcular o limiar da pobreza. Zé António, eu entendo o Luís Carlos Silva. Quer dizer, é aquela velha história. Nós aproveitamos aquilo que é bom para nós, que nos dá maior projeção, mas refutamos laminarmente a consequência adveniente daquilo que nós estamos a colher. Portanto, o MPD e o seu governo, e aqui o Luís Carlos Silva enquanto deputado da bancada do MPD, quer colher o louro
do facto de nós termos o país graduado, é um país de rendimento médio alto, mas não quer assumir as consequências desta mesma posição. Mas permita-me dizer ao Luís Carlos para consultar o site blogs.worldbank.org e vai encontrar, fortalecendo ainda mais a forma como medimos a pobreza global. Vá a esse site e vai encontrar os dados que eu citei, de 8,30 centavos de dólar por dia. Mas como eu dizia, Zé António dos Reis, se o governo não assumiu os 3 dólares e 65, ficou nos 2 dólares, é claro que não vai querer assumir este novo desafio, este novo patamar. Porque quando o Luís Carlos diz que é só estatística, é só um número que vai aumentar, não é. É que nós temos pessoas a ganharem, pessoas a trabalharem neste momento, que ganham 19, ganham 20, que ganham 20 e poucos, são pessoas que estão a viver na pobreza. São pessoas que não conseguem assumir as suas responsabilidades. E vou dar um exemplo muito simples para que eu e o Luís Carlos possamos entender. Luís Carlos, vamos imaginar que tens um chefe de família a ganhar 25 mil escudos mês. Um chefe de família tem a mulher em casa, tem mais 2 filhos, ganha 25 escudos por mês. Paga de renda de casa 12 contos ou 15 contos. Paga a a energia e água. Come o quê? Come o quê? Esta pessoa não está na pobreza? Claro que está. Porque não consegue assumir as suas responsabilidades. Está a ver? Portanto, e quando eu digo que 8 dólares vai ser 24 contos por mês, e a partir daqui o governo vai ter sim que rever os salários, porque o governo não pode continuar a ter olhos só para a função pública. Isto é bom, é excelente que os nossos quadros tenham melhores condições de trabalho, ganhem bem. Mas e as empresas do próprio Estado? Por exemplo, na Rádio Nacional de Cabo Verde, na televisão de Cabo Verde, quanto é que ganha um jornalista? Vai continuar a ganhar essa merreca? Vai continuar a ter essa merreca? Ou o governo vai dar instruções para a semelhança dos PCFR que foram feitos para outras classes, que tenhamos o mesmo tratamento neste setor da comunicação social? Mas eu salto para outras empresas, por exemplo, para a Enapor, para a Eletra, para a Cabnave. Como é que vai ser? E não estou a falar ainda do setor privado. Que indicações irá dar o governo para que o setor privado também, que acolhe mais de 80% dos trabalhadores cabo-verdianos, o que é que se vai fazer com este setor? Portanto, eu quando digo que o Banco Mundial encalacrou o governo, é neste sentido. Porque o Banco Mundial pôs no regaço do governo um desafio enormíssimo. A não ser que nós queiramos, vamos ter um rendimento per capita de 5.700 dólares aproximadamente, mas vamos manter a pobreza, a linha da pobreza, nos 2 dólares e 15. Se for este o desejo do governo, nós estaremos, como é óbvio, contra, mas provavelmente não poderemos fazer muita coisa. Iremos continuar a exigir que se aumente o rendimento das pessoas, porque é isso que se pretende. Portanto, eu quero, Luís Carlos Silva, eu quero que o governo de Cabo Verde, o governo do MPD que está nesse momento com esta responsabilidade, crie as condições para que efetivamente possamos ter no país um aumento de rendimento real no bolso dos cidadãos cabo-verdianos. Temos que rever a pensão que é de 5.880 escudos. Repara um paradoxo.
Repara, Zé António, as pessoas ganham 5.880 escudos. Vamos fazer um ajuste direto, 6.000 escudos, vezes 12, são 72 contos. No entanto, repara qual é que é o PIB per capita. Quer dizer, não dá. Nós temos que aumentar, efetivamente. Monteiro, o Luís Carlos disse que é nesse período de transição de 3 anos. Não, eu entendo o Luís Carlos. O Luís Carlos pode dizer até que... Tem aqui uma informação para partilhar. Não é isso que eu entendo. Tem uma informação para partilhar. Ok, Monteiro, vamos ouvir o Luís Carlos. Agora, vamos já aos dados. A pobreza extrema não altera. O indicador para a pobreza extrema não altera. Continua igual. Altera, sim. Senhor, tem que... Procura lá. Procura na inteligência artificial rapidamente para confirmar que não altera. A pobreza extrema, o indicador para a pobreza extrema continua no mesmo valor. Portanto, o objetivo para eliminar a pobreza extrema continua intacto. É para ser eliminado até o final desta legislatura. Estamos em 2,5% em 2024. Vamos ver como é que 2025 termina e 2026 para fechar o tema da pobreza extrema. A pobreza, o limiar da pobreza, altera com esse novo indicador, mas não é para o valor que o António Monteiro está a dizer de $8. É $6,85. Agora, $8,30. Agora, o António Monteiro diz que eu só quero ver o bom da graduação e que eu estou a fingir não ver os problemas que a graduação pode trazer. Da mesma forma que o António Monteiro está a tentar procurar no palheiro uma agulha para apontar o dedo à graduação. António Monteiro, esta graduação é o momento alto de Cabo Verde. É o momento, provavelmente é o maior momento dos últimos 10 anos da história de Cabo Verde. É um momento que nos dá oportunidades várias, muito mais oportunidades do que problemas. Tem problemas que devem ser, sim, abordados, enfrentados e vencidos. E é o que o país vai fazer. Não é o governo do MPD ou o governo de qualquer outro partido. É o que o país vai fazer. E vamos ter que aumentar o PIB do país. Para aumentar o PIB do país significa ter mais investimento privado, mais postos de trabalho, mais rendimento nas pessoas e mais política social para acudir àqueles que não tiverem as condições mínimas para cumprir com as suas responsabilidades. Portanto, este é o caminho. E 4 anos vamos tentar alcançar o limiar ótimo de $7.000 por cada cabo-verdiano e construiremos no futuro, que eu espero seja muito próximo, o país de desenvolvimento que nós todos ambicionamos. E o país desenvolvido tem os indicadores do país desenvolvido. Agora, é uma falácia pensar que um país desenvolvido, qualquer país desenvolvido do mundo, Japão, Estados Unidos, França, não tem pobreza, tem desempregados e tem necessidade de políticas sociais. Assim como Cabo Verde, independentemente de estarmos como país de desenvolvimento médio, baixo ou alto, temos os nossos problemas que estão a ser abordados. O importante é nós seguirmos a tendência, nós vermos se os números estão a melhorar ou os números estão a piorar. E neste caso, é claro e inequívoco que nós temos a melhoria dos nossos indicadores, a melhoria de Cabo Verde. Obrigado. Monteiro, para finalizarmos isto. Luís, permita-me ler-lhe aqui um parágrafo do documento. Diz o seguinte: com base nesses fatores revisados, a linha internacional de pobreza para países de baixa renda agora aumentou de $2,15 para $3 por pessoa por dia. Para países de renda média-baixa, o valor alterou de 3,65, o que não era o nosso caso, porque nós estávamos no $2,15, aumentou de 3,65 para $4,20. E para países de renda média-alta, o valor aumentou de $6,85 para $8,30. Portanto, este é o quadro atual.
Os $6,85 que tu estás a referir, Luís, era o valor anterior. Era o valor anterior do país de rendimento médio alto. Mas agora passou para $8,30 com base no PPC de 2017. Está a entender? Portanto, e nós, a UCIT, Luís, acredite. Não, estás a ler uma outra meteorologia. Temos aqui duas meteorologias diferentes. Estou a ler, não venha com isso. Duas meteorologias diferentes. A meteorologia que eu estou a ler tem extrema pobreza para ambas as categorias, $2,15. E para a categoria média baixa tem um valor, e para a média alta tem outro valor. Luís, passa para $3. António Monteiro, a promessa do governo é eliminar a extrema pobreza. O valor continua. Portanto, isto é que eu quero. Eu quero que o governo elimine a extrema pobreza. Eu quero que o governo reduza ao mínimo a pobreza neste país. Porque nós temos condições para tal. Meus senhores, não é isso que está a acontecer. Deixa-me só concluir. Então, Monteiro, continua a tentar enganar as pessoas. A extrema pobreza é a pobreza. Não há só pobreza. Nós estamos a falar de dois indicadores diferentes. Eu estou a falar dos dois indicadores. Estou a falar dos dois indicadores. Eu quero que o governo elimine a extrema pobreza. Vou repetir. E eu quero que o governo reduza ao mínimo a pobreza neste país. Mas não é o que está a acontecer. O compromisso mantém-se. O governo pretende eliminar a extrema pobreza e estamos a notar uma evolução positiva nos indicadores da pobreza, confirmados há dias pela projeção do Banco Mundial. Cabo Verde continua a ser um país campeão na redução da pobreza. Eu é que estou a falar, não és tu. Quando falaste, vamos deixar o Monteiro. Eu interrompi uma vez, não interrompi mais. Portanto, já vais interromper 5 vezes. Eu peço que tenha um pouco de calma. Vamos lá. Então, o que eu quero é precisamente que o governo trabalhe neste sentido, para termos o lado bom, que nós vangloriarmos. Nós batemos palma com o crescimento da economia. Nós temos feito isso na rádio, nós temos feito isso no Parlamento e nos vários palcos onde atuamos politicamente. Nós temos dito, é um facto. Há um crescimento da economia, é um facto. Mas nós temos o revés da moeda. O crescimento não está a chegar a todos os cabo-verdianos. Mas com esse posicionamento do Banco Mundial em nos classificar para rendimento médio-alto e com o limiar da pobreza que se estabelece, é claro que tem que haver consequências. É só isso que nós queremos. Nós não somos contra a visibilidade boa de Cabo Verde. Pelo contrário, nós regozijamos com isso. Mas queremos que o governo seja consequente. É esta falta de consequência por parte do governo é que nos perturba. Portanto, se o governo nos disser, não, senhores deputados da UCIT, povo de Cabo Verde, nós vamos trabalhar para que seja $8,30 para cada pessoa por dia. Como? Ficaremos satisfeitos. Mas o governo não diz isso, está a arranjar 1001 subterfúgios para, pronto, não, isso, aquilo, aquele outro. Quando nós já temos uma experiência negativa, que enquanto país de rendimento médio deveríamos ter um valor, o governo não acatou aquele valor. Manteve o limiar da pobreza no nível em que esteve e, portanto, os dados que nos apresentam têm esses defeitos dificuldade para pôr à mesa dos cabo-verdianos aquilo que estão de necessidade. Não sei se o Luís Carlos Silva tem algo mais só para encerrarmos esse capítulo. Eu queria só perguntar ao António Monteiro se ele viu o último documento do Banco Mundial que abordou o ano 2024. E o documento é perentório a dizer que Cabo Verde teve um crescimento extraordinário em 2024 e conseguiu reduzir a pobreza. Portanto, os dados são claros. Cabo Verde está num percurso ascendente. O facto de nós termos essa graduação é prova mais simbólica e mais profunda que nós poderíamos ter. Mas vejo que alguns políticos continuam a tentar encontrar uma agulha no palheiro. Cabo Verde é um país que está a fazer um percurso muito, muito relevante. Pertence a um clube muito restrito de 5 países que conseguiram o feito de passar do país de desenvolvimento baixo para país de rendimento médio alto em 50 anos. Pertence nesse momento a um grupo restrito de 7 países africanos que pertencem a esta categoria. Portanto, penso que não devia haver
mais palavras para classificar o processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Mas independentemente do que alguns políticos podem querer fazer parecer, nós não voltamos a costa à luta. Por mais difícil que pareça, nós vamos continuar a trabalhar. Exatamente. A meta estamos aqui para construir o Cabo Verde. Monteiro, para fechar agora. Para fechar. Não, é rapidamente para dizer ao Luís, para consultar este mesmo relatório que ele está a citar, na página 29, diz o seguinte: entre 2001 e 2015, a taxa de pobreza em Cabo Verde, com base na linha de pobreza internacional de 3,65 dólares por pessoa por dia, PPC de 2017, caiu de 42% para 19,3%. Enquanto a desigualdade, medida pelo índice de Gini, recuou de 52,5% para 42%. Portanto, aqui, repare que eles estão a falar na base da linha de pobreza internacional de 3,65%. Mas não é este o índice que Cabo Verde utiliza. Não é este. Ok. Mas mesmo neste índice estamos a reduzir a pobreza. Essa é a conclusão. Estou a mostrar que não é este o índice. Mas neste índice que estás a referir, nós estamos a reduzir a pobreza. Luís, tu sabes que o Banco Mundial não produz estatística. O estatística é produzido pela INE. Ok, agora vai colocar em causa os dados. Não estou a colocar em causa os dados. Bom, meus senhores, vamos... Os dados é produzidos pela INE. Exatamente. A INE cede os dados ao Banco Mundial. Sim, o Instituto Nacional de Estatísticas é que produz. E é credível, os dados são credíveis. Vamos agora encerrar... O valor não bate certo, o valor não está correto. Vamos encerrar esse... Não é 305. Vamos encerrar este capítulo, Monteiro. Monteiro, vamos encerrar este capítulo. Vamos agora para o ponto seguinte, que é uma inspeção feita pela IGAI, que revela que 99% de estabelecimentos turísticos, 99% fiscalizados na Ilha do Sal, apresentavam infrações graves e que pode pôr em causa a imagem do país. Perguntava, sobretudo, dentre essas infrações graves, destacou-se a falta de higiene e alimentos mal acondicionados entre as principais infrações. Eu pergunto se este cenário não põe em risco o turismo, que é tido como a galinha dos ovos de ouro do país. António Monteiro, desta feita. Bem, Zé António, isto é... Ler esta notícia faz arrepiar o corpo todo, né? Porque quando eu ouvi pela primeira vez essa notícia na Rádio Nacional de Cabo Verde, eu disse, não, deve ter sido algum engano. Mas depois vim a confirmar por outras fontes, de facto, quando se diz que no universo somente duas empresas mostraram aptas a cumprir com as exigências e o rigor da lei e das recomendações dos organismos internacionais, eu disse, meu Deus, o que é que nós estamos a fazer? O que é que o país está a fazer? Portanto, estes dados são dados que merecem uma atenção muito, muito, muito especial das várias entidades que estão diretamente ligadas ao setor do turismo. Nós não podemos ter estas situações. É claro que se as instituições com responsabilidade na matéria forem muito mais proativas, não só em termos de aplicar coimas ou em termos de punição, mas acima de tudo de sensibilização, de provavelmente formação e ter linhas anónimas, mas anónimas mesmo, para que se dê confiança aos denunciantes de que determinadas situações estão a acontecer em determinados empreendimentos turísticos ou em determinados restaurantes ou casas de pastos ou outra coisa que valha. Eu penso que poderemos estar a contribuir para melhorarmos de forma significativa as condições de salubridade que estes mesmos empreendimentos poderão apresentar, não só aos cabo-verdianos em primeiro lugar, que frequentam estes lugares, mas também e paralelamente aos estrangeiros que nos visitam. Porque se esta notícia
provavelmente até pode já ter chegar ao ouvido de algumas agências internacionais, vão querer questionar. Mas eu penso que se nós fizermos um trabalho sério, com bastante profundidade, para eliminarmos ao máximo estas situações, acreditamos que poderemos reverter o quadro e, portanto, revertendo o quadro, estaremos a dar aos nossos visitantes e à população cabo-verdiana, de uma forma geral, que muitas vezes utilizam estes empreendimentos, uma garantia em termos de qualidade de saúde. Portanto, estes dados que vêm ao público são violentos, são dados que comprometem o futuro do turismo se nós nada fizermos, e é preciso lembrar que algumas vezes, já veio também nas notícias, que determinados turistas vieram e depois, quando regressaram às suas casas ou aos seus países de origem, apresentavam alguns problemas de saúde da ordem desarranjo gastrointestinal, que provavelmente pode ter algum foco precisamente nestas situações. Sim. Agora evidenciadas pela IGAI. Luís Carlos Silva, perante essa situação, não se pode, esse cenário não põe em risco, portanto, a imagem do país e mesmo do setor do turismo? Não, a pior imagem que um país pode passar não é não ter infrações, é fingir que essas infrações não existem. E pela intervenção do António Monteiro, fiquei sem perceber qual é a solução. É fingir que as infrações não existem. Porque se nós fiscalizarmos e apurarmos as infrações e comunicarmos que as infrações existem, estaremos a perigar o turismo. Isso está a mostrar também o rigor no trabalho de fiscalização. Claro, eu acho que nós temos que abordar esse tema como dois lados da mesma moeda. Um lado, sim, é preciso encarar os dados com sentido de responsabilidade, com sentido de responsabilidade institucional, e temos problemas à frente que têm que ser resolvidos. Mas por que é que temos problemas? Porque existe um quadro legal que não está sendo cumprido. E mais, existem instituições para fiscalizar, para garantir que o quadro legal é cumprido. Portanto, IGAI fez o seu trabalho, fez bem o seu trabalho, e mais, comunica publicamente, ou seja, num contexto de transparência, os problemas. Então não há motivo de alarme aqui? Há motivo de alarme, sim, porque nós temos um problema. O problema existe. O problema tem que ser enfrentado e resolvido. Mas nós não podemos pretender esconder os problemas. O outro lado da moeda, há instituições que funcionam, instituições que estão a cumprir o seu papel e instituições que vão agir em conformidade para normalizar a situação, para resolver os potenciais erros ou irregularidades que existem. Eu não vejo a inspeção do IGAI como sendo sobre as instituições do turismo. Eu acho que foi uma inspeção às instituições económicas da ilha. Não foi às instituições do setor do turismo. Porque agora também tem essa responsabilidade. Sim, tem essa cobrança responsabilidade. Então, fiscalização da taxa. Abarcou as instituições do setor do turismo, mas não só. Abarcou a totalidade do setor económico da ilha e encontrou irregularidades várias, alguns casos de irregularidades graves, mas nem todas as irregularidades são graves. Mas independentemente da gravidade das irregularidades, existem irregularidades que devem ser resolvidas, e nós, enquanto representantes do povo, enquanto fazedores das leis, nós estaremos sempre na linha da frente para garantir que o quadro legal seja cumprido e que as instituições de fiscalização possam
agir num quadro de independência, de transparência e de autonomia. É o que está a acontecer e eu acho que isto credibiliza o país. O que credibiliza o país é os investidores, os turistas, aqueles que nos escolhem para visitar, perceberem que aqui há um país que tem instituições, que as instituições funcionam num quadro de transparência, de autonomia e de independência. Monteiro, concorda que essa inspeção credibiliza o país? Não, deixa-me, antes de dizer ao Luís, que ele disse que não entendeu. Eu penso que ele não entendeu de facto aquilo que eu disse. Porque, repare, o que nós temos aqui, pelo menos num dos jornais da praça, diz o seguinte: o Inspetor-Geral de Atividades Económicas, GAI, revelou na segunda-feira, dia 23, que 99% dos estabelecimentos do setor turístico fiscalizados em abril na Ilha do Sal apresentavam infrações. Isto está escrito. Eu não inventei nada. Portanto, a questão que se coloca aqui é o que eu disse no início da minha primeira intervenção. O que nós temos que fazer é agir na prevenção. Não com o intuito de pôr coimas, não com o intuito de castigar, mas, acima de tudo, num trabalho pedagógico, num serviço de prevenção para termos o alerta no seu ponto máximo para diminuirmos as possibilidades das infrações ao mínimo. Isto é que eu estou a dizer. Que se deve fazer as inspeções, sim, têm que ser feitas, mas de forma sistemática. Até porque, havendo inspeções de forma sistemática, nós estaremos a jogar na prevenção e estaremos a pôr de atalaia as várias empresas que operam não só no setor turístico, mas acima de tudo nela. De que a inspeção do IGAI está muito atenta e a rotina não irá dar espaço para que tenhamos determinadas situações que não vou aqui elencar, porque não vale a pena, acontecerem em determinados empreendimentos. Portanto, Luís, o que nós queremos, e eu pessoalmente enquanto cidadão, o que eu quero é que esse trabalho seja feito sim, de forma sistematizada, de forma aleatória, para que ninguém saiba quando é que eu lá vou, quando que aquele lá vai, mas sabendo que o chapéu de chuva está completamente aberto e que, de um momento para o outro, pode-se inclinar este mesmo chapéu e a gota de água cair na cabeça de quem é responsável de um determinado empreendimento. Isto é que se quer. Agora, nós não queremos, como é óbvio, que se abafe aquilo que se encontrou. Não, nós não queremos isso. Nós queremos que aquilo que se encontrou venha à tona, tenha transparência total para podermos conhecer, mas sabendo de antemão que com isto também estamos a expor demasiadamente o nosso setor turístico, que é a galinha dos ovos de ouro de Cabo Verde. Porque não esqueçamos que este setor consegue dar-nos aproximadamente 25% do produto interno bruto. Portanto, nós não queremos que haja nenhuma manta em cima deste processo, ou em cima de processos idênticos. Queremos que se faça todas as inspeções, que se exija ao máximo para termos um setor devidamente salubre em todos os sentidos e que Cabo Verde realmente se evidencie no plano internacional como um destino turístico de grande valia. Um destino turístico que, sim, as pessoas devem vir, podem vir de forma tranquila, porque quando regressarem aos seus países de origem, não terão nenhum problema, nem de pele, nem gastrointestinal, nem nada que pareça. Portanto, nós queremos é que o IGAI ele fez esse trabalho no mês de abril. Repare, nós temos que ser também
um tanto ou quanto coerentes. Como é que o IGAI faz? Pronto, vou utilizar os dados. 2 empreendimentos é que estiveram em condições. 1%. Quer dizer, 1%. Estamos a falar de 200 empreendimentos. Só 2 é que estavam em condições. Isso já são conclusões do Monteiro. Não, são os dados que estão aqui, Luís. Eu digo que são 99, somente 2 empreendimentos é que estavam em condições. Isso é aritmética. 2. Quer dizer, se 1% é 2, quanto é que é 100%? Acho que foram 30 estabelecimentos inspecionados. Não, aqui fala, nós temos que ver os números. Então, os números não batem certo. Os números dizem que 99% têm problemas graves. Somente 2 estabelecimentos, 2 representam 1%. Acho que a regra de 3 simples. António Monteiro, o que eu percebi é que houve uma amostra de 10 instituições. Destes 10, 2 não cumpriram. Apenas 2 cumpriram na íntegra. Portanto, eu não percebi da forma como o senhor está a querer fazer passar. Agora, eu acho que Luís, o que 2 em 10 é 20%, Luís. Tu sabes? 2 em 10 é 20. Se fala de 99% não cumpriram e só 2 instalações, 2 empreendimentos é que estavam, é regra de 3 simples. Aqui não há. Quer dizer, isso é aritmética simples. Eu não estou aqui a inventar nada. Tenho aqui a notícia à minha frente. Está aberta. Não, eu também tenho aqui a notícia à minha frente. Nós temos aqui a notícia à minha frente. Uma coisa é certa. O comunicado não está muito claro, não se percebe muito bem quais são os números de que estamos a falar, mas de qualquer das formas nós temos que assumir que os números são preocupantes e devem ser encarados com responsabilidade institucional, mas também não podemos deixar de descurar que o IGAI está a fazer o seu trabalho, fez as suas inspeções, apurou as irregularidades, comunica num quadro de transparência, de autonomia e de independência, e vamos ter que e certamente serão implementadas ações de correção. E nós, enquanto representantes do povo, enquanto fazedores da lei, estaremos na linha da frente para garantir que o quadro legal em vigor no país seja cumprido. E eu não acho que isso expõe o setor do turismo. Eu acho que isso expõe uma realidade de um país que tem instituições que funcionam e essas instituições atuam dentro de um contexto de autonomia, liberdade e de independência. Foi assim que foi desenhado o sistema. O sistema foi reforçado a partir de 2016. Temos hoje mais ações de fiscalização, temos um melhor quadro legal e temos mais recursos alocados às inspeções, quer a Inspeção Geral das Finanças, quer o IGAI, quer o Tribunal de Contas. Existe um quadro de controle muito mais robusto e que está a fazer o seu papel. Relativamente às instituições do turismo, eles têm que são fiscalizados e são obrigados a estar em consonância com o nível de exigência, o nível de compliance que o quadro legal exige. E se calhar também, Luís Carlos... Sim? Sim. Deixa-me só dizer ao Luís o seguinte. Repare, o Luís está a dizer que 10. Aqui diz 28 operadores foram autuados com processos contraordenacionais. Sim, são 30. Não, estou a referir à parte... Não, fez-se um certo número de fiscalização. Sim. Mas a parte que comunica as irregularidades, eles se referem a uma amostra. Segundo eu percebi, a uma amostra de 10 instituições. Desses 10, 2 não cumpriram na íntegra. Bom, 2 cumpriram na íntegra. Eu li a notícia que foram 30 instituições. Então não é 99%. Do universo de 30, apenas 2. 99%. Sim.
Aqui então a coisa conta está mal feita. Bom, pelo menos o que eu vi. Bom, mesmo assim, não deixa de ser, se calhar, muito grave essa situação. É grave. Não. A situação requer responsabilidade na abordagem, responsabilidade no tratamento e as instituições não podem estar fora do quadro legal. É preciso reforçar a ação de fiscalização e a ação de correção dessas irregularidades. E até porque dizem que, portanto, essas infrações não se devem ao desconhecimento, portanto, desses operadores. Bem, Zé António, repara uma coisa. Eu não sei se nós vamos ter que interpretar isso um pouco mais a fundo. Repare, diz o seguinte: 28 operadores foram autuados com processos contra-ordenacionais, abrangendo desde lojas de conveniência, casas de pastos, hotéis e distribuidoras até restaurantes, essencialmente na área de Santa Maria. Apenas 2 operadores escaparam sem infrações. É preciso nós conjugarmos aqui os dados. Diz que 99% não cumprem, depois diz que 28 operadores foram autuados e diz que só 2 escaparam às infrações. É que, provavelmente, os outros que não foram autuados, quantos é que não foram autuados? Porque uma coisa, o facto de não ser autuado, não quer dizer que não tenha sido inspecionado. Pode ter sido inspecionado, mas as infrações encontradas foram coisas simples. António, eu posso concordar contigo que aqui nós temos um quadro que poderá exigir muita responsabilidade na abordagem do tema, portanto, e estamos a falar do setor do turismo, portanto, a responsabilidade acrescida por representar o que representa para o país. Mas eu não concordo consigo é na perspectiva de lançar um quadro de alarme relativamente aos temas. Por exemplo, fala-se de infrações, mas não se qualifica as infrações. Que tipo de infrações nós estamos a falar? A ausência de papel higiênico, por exemplo, numa casa de banho é uma infração. Não pagar a taxa turística é mais uma infração. Outra coisa bem diferente é termos infrações do tipo que eu ouvi aqui nesta sala, nesta entrevista de irregularidades graves ou ausência de falta de higiene de alimentos. Falta de higiene, por exemplo. Alimentos mal acondicionados. É uma outra dimensão de irregularidades. Eu não consigo aperceber-me nesta notícia de que estejamos a falar de irregularidades graves. Portanto, eu acho que nós devemos ponderar. Repara o que é que diz. Nós devemos ponderar na perspectiva de não estarmos a alarmar as pessoas Luís, aqui é o alarme então veio do próprio inspetor. Sim, porque foi ele que disse de viva voz. Não se pode justificar a presença de pragas. Sim, ele disse pragas também. Caos nas cozinhas ou produtos vencidos com falta de conhecimento, afirmou. Se o alarme vier, foi do próprio. Se isto não é grave, não há nada mais grave, Luís. Não, se isto não é grave, o que eu quero sublinhar, eu não estou a desculpar, António Monteiro, só que o comunicado não está claro. Num momento fala em percentagem, no outro momento fala de números. E nós não sabemos se está-se a falar de uma amostra. Eu percebi que há uma amostra, fala-se de uma amostra de 10 instituições, que pelos vistos são 30 instituições, que foram atuados. E neste grupo só 2 instituições é que não cumpriram na íntegra. Só 2 instituições que cumpriram na íntegra, ao contrário. Só 2 instituições cumpriram na íntegra. Portanto, nós não podemos pegar desta amostra e projetar para toda a realidade da ilha ou para toda a realidade do país e concluir que nós temos uma realidade de total incumprimento nos setores económicos, particularmente no setor do turismo. Eu acho que não é o que está no comunicado e não devemos precipitar, mais uma vez, para tentar tirar conclusões alarmantes e conclusões que alarmem a sociedade. Nós temos um setor de turismo que está a funcionar muito bem,
e está a cumprir com o seu papel de principal motor da economia do país. E se hoje nós estamos a celebrar a graduação do país, tem contribuição relevante do setor do turismo. Portanto, vamos com ponderação e analisar com maior profundidade este relatório, mas assumindo que as inspeções devem ser feitas, as inspeções têm de ser feitas e o quadro legal tem que ser cumprido. E nós estaremos na linha da frente para garantir isso. Não, Luís, aqui ninguém está a criar nenhum tipo de alarmismo. Pelo menos não é essa a minha pretensão. Não é. Até porque eu costumo ser extremamente cauteloso quando as questões dizem respeito ao país. Muito cauteloso nas análises que faço. Portanto, quando eu estou a chamar a atenção para o facto de nós termos aqui um valor de 99%. Ora, 2 sobre 30 não é 1%. 2 sobre 30 é 6,66%. Não é 1%. Portanto, só por aqui, é por isso que eu estou a dizer, nós temos que ter, nós não podemos estar a fazer a análise de dizer, não, tu disseste primeiro que era 10, agora admites que é 30. Eu não sei qual é o valor, mas a única coisa que eu sei é que 2 sobre 30 não dá 1. Eu sei que 2 sobre 30 é 6,66%. Então, com base naquilo que eu estou aqui a ler, num artigo de um jornal da praça, eu tenho que tirar uma conclusão simples, porque é uma regra de 3 simples, que se 1% corresponde a 2 entidades, então quer dizer que 99% correspondem a X. É regra de 3 simples, aqui não há volta a dar. E tu, como engenheiro, sabes isso perfeitamente, como eu também, na qualidade de engenheiro, sei que é assim. Portanto, o que nós queremos, e aqui estarei de acordo consigo, Sr. Deputado Luís Silva, é que, de facto, haja inspeções, mas eu exijo e peço que o Governo crie as condições para que o IGAI tenha mais inspectores. Para não termos, por exemplo, num mês de abril, vai sair com uma vassoura de varrer o fogo e fiscaliza-se todos. Depois passa-se mais um ano sem aparecer por ali. Não. Uma rotina para que os responsáveis destas instituições ou destes empreendimentos saibam que não terão sossego, porque a nossa Inspeção Geral das Atividades Económicas estão sempre com o sino ligado. A sirene está sempre a tocar. Portanto, eles vão ter que melhorar tudo o que estiverem a fazer. E isto só traz mais valia para não só a nossa instituição IGAI, mas acima de tudo para o nosso turismo. Um turismo que eu disse há bocadinho, que eu quero que seja um turismo de topo, em todos os sentidos. Muito bem, portanto, acho que... eu penso que estaremos aqui em sintonia, porque aqui ninguém está a querer deitar gasolina no fogo, não. Deus me livre. O que eu quero é que, de facto, haja inspeção, haja rotina, não só no Sal, mas também aqui em São Vicente, também na Boa Vista, também em Santiago, em todas as ilhas. Sim, em todas as ilhas, para que tenhamos um quadro de salubridade o mais ótimo possível. Bom, o António Monteiro, que é deputado nacional que aprova os orçamentos do Estado, deve ter acompanhado a evolução da maior capacidade de alocação de recursos que as inspeções têm a receber ao longo dos anos, mas também acompanhou as mudanças legislativas que dotaram as inspeções de um melhor quadro legal e de maior amplitude de ação. Particularmente, esta inspeção leva consigo mais uma responsabilidade que foi atribuída à Inspeção Geral das Atividades Económicas, que é o setor turismo, particularmente fiscalizar a questão da taxa do turismo. Pagamento das turísticas. Portanto, essa inspeção tinha como alvo a cobrança da taxa de turismo. Portanto, eu acho que levar uma inspeção que tinha como um determinado objetivo, tinha um determinado fim,
tinham uma abordagem pedagógica e tentar fazer dessa inspeção o mal maior do setor do turismo, acho que não é correto. A IGAI, segundo eu entendi, fez uma abordagem pedagógica ao setor, uma primeira abordagem para garantir que o setor está a adaptar-se às novas exigências, particularmente às novas instituições de alojamento que estão a entrar no setor. Há uma mudança que está a acontecer, o setor do turismo está a diversificar, temos novas entidades a entrarem e particularmente para o tema do alojamento, e é preciso irmos por partes e garantir que todo esse novo corpo que está a entrar dentro do setor cumpra com o novo quadro legal. Portanto, não vejo que devemos alarmar. Há uma situação que deve ser, sim, abordado com responsabilidade. O setor do turismo é um setor muito importante para Cabo Verde, pelo que apelo a todos a alguma sobriedade e vamos analisar com maior profundidade este tema, ciente de que há um quadro legal, o quadro legal tem que ser cumprido. As instituições que querem fazer parte do setor devem adaptar-se, devem regular-se e devem cumprir com as exigências legais e fiscais. Portanto, para mim, eu vejo que as irregularidades são muito mais de foro fiscal do que de foro ambiental e de salubridade. Não, Luís, eu não concordo consigo. Repara, tu estás a querer pôr no regaço da UCIT e no meu regaço em particular o alarmismo. Não, nós não estamos a fazer aqui nenhum tipo de alarmismo. Nós estamos a comentar uma notícia dada pelo Inspetor-Geral das Atividades Económicas. E vou ler-lhe o título da notícia. Falta de higiene e alimentos mal acondicionados entre as principais infrações no SAL. Este é o título. E o título... António Monteiro, eu sei ler o título, nós temos o título. A nossa questão é qual o universo de instituições a que estamos a falar. Eu estou a perceber que há 30 instituições fiscalizadas e desses 30 tirou-se apenas 2 não cumpriram na globalidade. Não, os 2 é que cumprem. 2 cumpriram na globalidade. Não cumpriram. Não, 2 cumpriram na globalidade. 2 cumpriram na globalidade. Os outros, dos 30, uma amostra de 30, os outros não cumpriram na totalidade. Mas tu não podes concluir qual é o tipo de irregularidade que estamos a abordar. Eu acho que ao se trazer o tema da higiene, da salubridade e colocar a tónica nestes temas, estamos sim a alarmar. Eu acho que o incumprimento está mais no foro fiscal. Não, tem também essa parte. Sim, tem também essa parte. Diga, Luís, para Ok, António, para terminar, porque senão ficaremos sem tempo para... Agora deixa-me ler o que é que diz. O título, já li o título. Agora vamos ver o conteúdo. Diz, ao Expresso das Ilhas, eu não queria mencionar a fonte, o responsável apontou que entre as principais infrações estão a falta de higienização dos espaços, alimentos mal acondicionados, ausência de livro de reclamações, produtos fora da validade e a não transferência da taxa turística. E são todas as infrações. São todas as infrações. Mas não podemos concluir qual é a infração que prevalece. Pode ser a ausência de livro de reclamação. Monteiro, vamos ficar por aqui com esse tema. Vamos agora em vez do Luís, no próximo, no terceiro ponto. Nós não conseguiremos mudar este país. Nós conseguiremos mudar o país com inspeções e com a consequência das inspeções. Depois cada um vão ver. Há um vídeo também do próprio inspetor na televisão, uma peça que ele fala de viva voz. Já agora deixa-me só, António, só um minuto. Para chamar a atenção, porque nós estamos, por um lado, aqui a caracterizar de positivo o trabalho da IGAI, nós gostaríamos que o site
do IGAI estivesse atualizado. Não okay. está atualizado desde 2021. Ok. Bom, Luís Carlos Silva, representante do Movimento para a Democracia, aconteceu este fim de semana o 18º Congresso do PAICV. PAICV é um partido de arco de governação que, o MPD, que está neste momento a governar, vai precisar também de negociar alguns temas com o partido. Temos aqui no final e durante o Congresso, o atual presidente do partido apresentou aqui algumas medidas que pretende implementar no país caso venha a ser governo, ou são umas propostas que vai levar para a campanha em 2026. Por exemplo, saúde gratuita. Um aparelho de TAC em todos os municípios do país. Tem também acesso à universidade pública gratuita. Transporte entre as ilhas, barco 500 escudos, avião 5.000 escudos. Tem também aqui, ele está a pedir também a abertura de um debate para analisar o número de deputados, abertura de debate. Ainda não é uma medida fechada. E também esse PAICV que agrega, um PAICV novo, mas segundo diz que agrega também todos, que não exclui ninguém. Acabar com a pobreza em Cabo Verde, combater a corrupção. O que é que acha dessas medidas? São execuíveis? Bom, antes de mais, dizer que nós há muito tempo que nós estávamos a pedir alguma clarificação das águas no PAICV. Os militantes do PAICV escolheram, quem tinha o direito a escolher já escolheram, e nós temos agora alguma clarificação do quadro político interno. Anteriormente o PAICV estava marcado por uma bicefalia política, onde tínhamos aparentemente duas lideranças, uma controlava o Parlamento, outra controlava o partido. Agora temos uma clarificação, mas ainda penso que existe algum ruído que falta esclarecer, que é qual é o papel da Janiara Almada no sistema PAICV, porque pelos sinais, é deputada, faz parte também de alguns órgãos do partido. Pelos sinais que nós vimos desse congresso, e pela composição dos órgãos, nós sentimos e percebe-se que existe ainda uma máquina, não queria dizer mais antiga, mas uma máquina que já veio de trás, que continua com forte presença na estrutura do partido, e particularmente há um facto que saltou-nos à vista, que é o facto da Janiara Almada ter colocado na presidência do Conselho de Jurisdição a sua irmã. Portanto, nós todos vimos qual foi a relevância que o Conselho de Jurisdição teve na resolução do imbróglio interno do PAICV. Portanto, a irmã da Janiara Almada está na presidência. Mas ela não é presidente do partido. Do Conselho de Jurisdição. É isso, é preciso clarificarmos essa parte, porque esperemos que não continuemos a ter um partido bicéfalo. Esperemos que o partido tenha uma liderança e a liderança possa dialogar com os demais partidos. O que mais surpreende desse congresso foi o que não aconteceu. O que não aconteceu foi a apresentação de ideias factuais, ideias reais. Apresentou ideias, são essas ideias que estou a dizer mesmo. País. Vou chegar nas ideias para construir o país desenvolvido que nós todos ambicionamos. Na sequência dessa graduação para país de desenvolvimento, país de rendimento médio alto, nós agora, a nossa ambição é construir um Cabo Verde desenvolvido, e não vimos nada que seja substancial. Não se falou de transição energética, não se falou da dívida pública, não se falou da qualificação da educação, não se falou da estabilidade fiscal, da estabilidade financeira, da estabilidade macroeconómica do país, nem se falou do posicionamento de Cabo Verde no mundo. Não tivemos nada. Tivemos sim a ascensão ao palco nacional do tudo grátis, da medida de política tudo grátis. De tudo grátis. O mundo, há muito tempo, penso que há mais de 100 anos, o mundo resolveu esse tema do tudo grátis. O mundo tem uma frase, tem um ditado popular sábio, que é: não existem almoços grátis. Portanto, a proposta tudo grátis do atual presidente do PAICV, na verdade, o que ele não diz, mas que é o que está a dizer, é que o orçamento do Estado de Cabo Verde é que vai pagar esse tudo grátis. Porque Cabo Verde não tem aviões, Cabo Verde não tem
combustível. Cabo Verde tem que pagar funcionários para operarem particularmente a questão dos transportes dos aviões e dos barcos. Tem que pagar pilotos, tem que pagar assistentes de cabine, tem que pagar mecânicos, tem que pagar seguros, tem que pagar taxas de aeroportos, tem que pagar o serviço de manutenção. Portanto, o Cabo Verde vai pagar isso tudo. O que ele diz é que não será o utilizador a pagar, quem viajar a pagar, mas sim todos vão pagar através do Orçamento do Estado, consequentemente através dos nossos impostos. Eu tinha aqui uma pergunta para fazer ao representante do PAICV, é que se já chegaram a um número de 5.000 escudos para as viagens aéreas e 500 escudos para as viagens de barco, eu queria lhe perguntar quanto é que isso custa. Quanto é que vai custar aos cofres do Estado, ao Orçamento do Estado, isso tudo? Porque eu acredito que fizeram contas para apurar os custos da operação, os custos da operação das aeronaves e o custo da operação dos barcos, para poderem retirar o custo e passar o custo para o orçamento do Estado. Eu acho que... Mas, por exemplo, Luís Carlos Silva, no caso das universidades, acesso gratuito à universidade pública, ele disse, por exemplo, que iria cortar nas consultorias, que, segundo diz, segundo as suas contas, aumentaram cerca de 4 vezes nos últimos anos. As consultorias das universidades? Consultorias que o governo faz. Os montantes que se gastam nas consultorias. Portanto, deixamos de ter estudos. Não, ele explicou. Não, ele explicou. Fazer planeamento. Não, ele explicou que vai haver, que não vai deixar de existir. É preciso que nós todos entendemos que não há nada grátis. Bom, vamos ouvir o António Monteiro e depois voltaremos a esse assunto. Se não pagarmos aqui, pagaremos ali. Portanto, nós temos que apurar os custos da operação e para saber como alocar este custo e quem financia António Monteiro, esse congresso e as perspectivas desta nova liderança, com um conjunto de medidas também anunciado, essas medidas anunciadas, enfim, como é que tem acompanhado isso? O que é que espera, as perspectivas futuras? Olha, é difícil falar da seara alheia, né? É difícil porque você não conhece o terreno em que as sementes foram lançadas e como é que está a crescer o trigo. E, portanto, em princípio, é difícil. Mas eu vou falar de uma forma muito genérica sobre aquilo que consegui ouvir e consegui ler do Congresso e, acima de tudo, das propostas. Ora, Cabo Verde tem, neste momento, nós temos no Serviço de Saúde Público 2 aparelhos de TAC. Um funciona na cidade da Praia e outro que não funciona em São Vicente, por enquanto. E saltar de 2 para 22, eu penso que é extraordinário, é muito bom. Agora, pergunta-se, com que dinheiro? Com que quadros? Para quando? Há uma série de questões subsequentes que deveriam vir à cabeça, para que o cidadão comum lá em casa, quando ouvir dizer que nos 22 municípios de Cabo Verde vai se instalar TAC, para nós ficarmos a saber que os governos anteriores, ou as lideranças anteriores dos partidos políticos, e aqui refiro-me ao MPD e ao PICV, que governaram este país nos últimos 50 anos, foram tão malditos, tão mauzinhos, que uma coisa tão simples não conseguiram fazer. Portanto, esta é uma leitura que pode parecer despropositada e descabida, mas não é. Uma outra questão, e aqui eu até poderei estar de acordo com o novel presidente do PICV, relativamente às instituições do ensino de uma forma geral e mesmo ultrapassando aquilo que é normal, mesmo indo para questões de doutoramento. Eu acho que o país aqui tem que assumir de forma clara o financiamento deste setor. Porque quanto mais e melhores quadros Cabo Verde puder produzir,
melhor para o nosso futuro, melhor para o bem-estar social, melhor para o nosso ambiente, melhor para tudo. E daí que as verbas que de facto estão no orçamento do Estado para serviços externos, consultorias externas e internas, que é um valor extraordinário, é um valor que não vou avançar para não correr o risco de errar, mas eu penso que está acima de 5 milhões de contos ano. Está acima de 5 milhões de contos ano. É um valor brutal. E este valor, se nós retirarmos pelo menos 1 milhão de contos, é dinheiro para ajudar na educação, acima de tudo na universidade, pagamento de propinas, dá perfeitamente. Eu aqui estarei de acordo com o novel presidente do PICV, até porque nos debates no Parlamento sobre o orçamento, os orçamentos de Estado que têm sido aprovados até hoje, o CID sempre bateu nesta tecla. Mas uma outra questão que eu já não posso estar de acordo, e aqui pronto, o povo é soberano e o povo saberá analisar em função dos dados que tiver, é que como é possível virmos ter uma viagem de barco de 500 escudos? Como? Como? Isto é possível? É possível viajar daqui para São Nicolau com 500 escudos? É possível viajar daqui para Boa Vista com 500 escudos? É possível viajar daqui para o Sal com 500 escudos? É possível viajar daqui para Santo Antão com 500 escudos? Os barcos têm serviços financeiros que têm que pagar nos bancos. Os barcos têm que comprar combustível. Os barcos têm de 2 em 2 anos, alguns até de 18 em 18 meses, de subir aos estaleiros navais para fazer as devidas manutenções e manter as certificações. E isto não custa 5 tostões, e tudo isso tem que ser amortizado no preço de passagem. Tem salários para pagar, tem óleos, os vários tipos de óleos, combustível, quer dizer, tem as peças. Quer dizer, eu aqui não estou a ver, mas se o presidente do PICV diz que tem esta possibilidade, pronto, eu gostaria que assim fosse e vou estar aqui para aprender como de facto é que se pode viajar daqui para a praia, ou daqui para o Sal, ou daqui para outra ilha qualquer, por 500 escudos. Relativamente aos aviões, nós pensamos que aqui, pronto, eu acho até que pode até ser possível. Eu acho que até pode ser possível, mas repare, então vamos eliminar todas as taxas aeroportuárias, as taxas de segurança, vamos pôr tudo isso a zero. E vamos pagar só o combustível. Só o combustível. Portanto, eu acho que aqui, pronto, não querendo meter o foice na seara alheia, mas nós entendemos que se por um lado, a nível da educação, eu pessoalmente, enquanto cidadão, enquanto político, posso subscrever aquilo que diz, porque eu acho que há margens de manobras, mas nas outras questões eu penso que pode ser complicado. O tempo dirá. Luís Carlos Silva, estávamos a dizer então, no caso do acesso à universidade, ele apresentou as contas, parece 400 mil contos, que é o custo de financiamento da UniCV por ano, ok? Ele, das contas que ele fez, dava para cobrir com o custo das consultorias, mas diz que não vai acabar com as consultorias. Diz que não vai acabar com as consultorias? Não. Ok. Bom, eu queria só dizer ao António Monteiro que é sim possível viajar por 500 escudos de barco. É possível. Outra coisa é fazer o custo da viagem ser 500 escudos. Uma viagem de barco não custa 500 escudos. Da mesma forma que uma viagem de avião não custa 5 mil escudos. O governo pode decidir subsidiar isso tudo. Ok, determina que as pessoas só pagam 500 escudos, mas o restante do custo da viagem será paga pelo governo. O que nós não sabemos é quanto é que é esse valor e como é que ele vai alocar este valor no orçamento do Estado. Portanto, como o António Monteiro diz muito bem, a viagem, a operação marítima tem vários itens, várias camadas de custo que têm que ser
pagas, não existem almoços grátis. Agora, o que ele está a dizer é que não vai cobrar este valor no utilizador final, que é quem viaja, para cobrar a todos os cabo-verdianos, aqueles que não viajam. Os cabo-verdianos que não viajam agora estarão a pagar por aqueles cabo-verdianos que viajam. Portanto, se eu for viajar para São Vicente amanhã, vou pagar 5.000 escudos. Mas a minha passagem não custará 5.000 escudos. A minha passagem custará, por exemplo, 17.000 escudos. O Luís vai pagar se o Francisco ganhar. Não, estou a analisar a hipotética hipótese de se colocar 5.000 escudos na passagem. Eu, Luís Carlos Silva, viajo amanhã por 5.000 escudos. Pago 5.000 escudos da minha viagem. Mas a minha viagem custará 17.000 escudos ou 20.000 escudos. O Estado de Cabo Verde estará a comparticipar a minha viagem no restante montante. É isto que a proposta do atual presidente do PICV Ou seja, o Luís Carlos está a dizer que essas propostas poderão não são sustentáveis. Não são claramente sustentáveis, mas o Orçamento do Estado de Cabo Verde, ele pode sempre ir buscar no Orçamento do Estado de Cabo Verde para colocar ali, mas terá que tirar de algum lugar. O Orçamento do Estado é um lençol para cobrir uma mesa. O lençol é curto. Se tu puxas para a esquerda, descobres à direita. Se puxas para a direita, descobre à esquerda. Portanto, ele pode decidir que a viagem do empresário Manuel para São Vicente deve ser subsidiada por todos os cabo-verdianos e não ser um Manel a pagar a sua Luís Carlos, estamos a ficar sem tempo. Permita-me só terminar. Isso é só a questão da viagem. A questão da saúde gratuita para todos, não é? Isso não existe em parte nenhum do mundo. Penso que só existe em Coreia do Norte e eventualmente na Cuba. Agora, não existe. Ou seja, não há prática. Não há prática. Como é que ele vai pagar todos os custos? Quanto custa ter um TAC em cada país? Em cada município. Em cada município, em cada ilha. Em cada município. 22 municípios, 22 TACs em todos os municípios. Quanto custa isso? E quem paga isso? Mas isso é o maior cartão vermelho. Esta medida é o maior cartão vermelho aos 15 anos do governo do PSV. Durante 15 anos, senhores jornalistas, estamos a terminar. Durante 15 anos, o PSV, durante 15 anos, o PSV não conseguiu colocar TAC em nenhuma ilha de Cabo Verde. E ele acha que... Sim. Monteiro, só para finalizar, e em termos também de negociação, queria saber se essa nova liderança será mais fácil de negociar ou como? Eu espero que sim, até para o bem de Cabo Verde, porque repara, nós temos várias questões no Parlamento, acima de tudo os órgãos externos, que é preciso resolver-se, porque já há tempos que estamos a tentar e infelizmente não se tem conseguido. Portanto, nós esperamos que haja vontade política e que se coloque os interesses de Cabo Verde em primeiro plano, deixando os interesses pessoais e partidários para as calendas gregas e que possamos de facto ter um PICV com maior capacidade de diálogo. Muito bem. Ajudará Cabo Verde no seu caminho. E para finalizar, Luís Carlos, em termos de negociação, o que é que acha dessa nova liderança? Ou o que espera? Essa nova liderança tem já um percurso. Tem já um percurso e tem já toda uma comunicação política efetuada. Nós esperamos que seja ponderado e que permita ao país respirar e permita ao país renovar os diferentes órgãos, que temos que ter o consenso para construir. Portanto, eu espero que haja abertura, haja disponibilidade para o diálogo e que o país possa respirar, ter aqui alguma liberdade de funcionamento. Muito bem. Até agora, e esperamos que possamos acontecer, mas sinceramente eu não tenho muita expectativa. Muito bem. Então meus senhores, muito obrigado então pela vossa disponibilidade, contributo no esclarecimento desses assuntos. Continuação de já quase boa tarde.